Graça e paz, amados irmãos. Amém. Estamos aqui para mais um PG da nossa igreja CIPS, realizado todas as terças-feiras. Enquanto os irmãos estão entrando aí ao vivo na transmissão, vamos cantar uma músicazinha aqui para ir passando o tempo até dar 19 horas e 30 minutos, tá ok? Deus abençoe a cada um a partir de agora. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém, Senhor Deus. Vamos todos fazer a nossa primeira oração, a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu peço que a minha irmã, a diaconisa Edna, faça uma oração apresentando o nosso culto de hoje, nosso PG. A paz, Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, Amém, glorificando e entoando o teu nome, Pai. Senhor, que o Senhor está em cada lar, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor também vá nos hospitais, Pai. Vai em todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Que tudo que seja dito hoje, Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 31. Salmos, capítulo 31, do versículo 9 ao 16. Vamos fazer leitura alternada, certo, irmãos? Eu irei ler os ímpares e os irmãos Emily e Edna, os pares, certo? Salmos 31, versículo do 9 ao 16. Amém? Amém. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Salmos 31, do versículo 9 ao 16. Leitura alternada. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, e tristezas dos meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróprio
para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido do coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora para Mateus 26, Antigo Testamento. Mateus, Novo Testamento, Mateus 26, do versículo 17 ao 19. Mateus 26, versículo 17 ao 19. A irmã Emily vai fazer essa leitura. Amém. Amém. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenará e prepararam a Páscoa. Amém. Vou entoar mais um cântico, e depois desse cântico nós iremos deixar a oportunidade com o nosso presbítero Edmundo, que os mesmo trará a palavra da noite de hoje. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és. Porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Terra e céu proclamam teu maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Você és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor.
Amém, Senhor Deus. Louvado seja seu nome. Estamos aguardando o presbítero Edmundo ter acesso, mas eu vou fazer uma oração apresentando o presbítero nesse momento. Senhor Deus, Pai. Irmão Paulo, graça e paz. Graça e paz. Pode falar, irmão. Eu estou com aquele mesmo problema de domingo. Não tô visualizando, entendeu? Eu boto na câmera frontal e não está aparecendo, não está vindo para frontal. O senhor quer entrar com Josinha? Deixa eu ver o de Josinha, então. Não tem problema não. Não tem problema não. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, eu apresento teu servo, teu filho, o presbítero Edmundo. E tudo que ele vai apresentar neste momento, vai falar, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu vem fazendo em nossas vidas, Senhor. Derrama sobre cada um de nós o teu amor, a tua unção, a nossa perseverança. E eu creio que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos aguardar o nosso irmão, presbítero Edmundo, entrar aqui. Amém, né? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. A palavra está com o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá ouvindo bem, né? Bem, ótimo. Então, graças a Deus. A gente vai ler o texto da palavra do Senhor. Graça e paz a todos. Amém. Senhor e Salvador de nossa alma. O texto que a gente vai ler parte do que já lemos. Mateus 26, do 36 ao 46. Queremos externar a nossa alegria por esse momento. Desejamos a todos que tenham, que estejam na paz de Cristo. Amém. Mateus 26, foi? Mateus 26, do 36 ao 46. Amém. 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 Jesus no Getsemane. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Leamos para ganharmos tempo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui
Comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: pai, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes, repousas, ainda dorme, repousas? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados, esse texto é tido como Jesus no Getsemane. E, conforme o entendimento que temos desse texto, ele nos remete a uma experiência, ao entendimento de que Jesus no Getsemane pôde se aperceber do momento em que ele estava prestes a passar. Então, o entendimento do texto é o seguinte: que Jesus no Getsemane viveu, não mais difícil, mas um dos momentos mais difíceis aqui na Terra. A experiência do Getsemane levou Jesus a sentir na alma o que posteriormente sentiria na carne, pagando o preço de nossa desobediência. Terrível lhe pareceu a dor pela qual haveria de passar. Tão grande o peso da culpa que levaria sobre si, que nos parece ser tentado a temer. E o texto diz isso. No entendimento de que, ao assumir o pecado da humanidade, estaria se separando do Pai. A sensação que temos da leitura desse texto, do entendimento desse texto, é que, ao se aproximar, momento crucial, momento em que Jesus haveria de passar, pelo sofrimento da cruz do Calvário, o que lhe ocasionaria a morte de cruz, lhes dava a sensação de que Jesus
estava como que se afastando de Deus, se separando de Deus, assumindo a culpa dos nossos pecados. Porque a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Conforme o profeta Isaías. Sabemos que o homem separado de Deus é um homem morto. Porque, conforme diz a palavra do Senhor em Romanos 6:23, o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Nesse sentido, Jesus não tinha de sofrer esse entendimento. Jesus não tinha o porquê sofrer a separação do Pai, nem morrer por consequência do pecado, porque a palavra de Deus nos ensina dizendo que ele não cometeu pecado algum. Ele não cometeu pecado algum. Ele não pecou. É o que a palavra do Senhor nos diz. Então, por que pagar o preço de pecados que ele não cometeu? Mas louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, pois mesmo Jesus não merecendo morrer, ele se decidiu, por amor à humanidade, morrer a nossa morte, louvado seja Deus, morrer a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Jesus se decidiu, em amor à humanidade, em amor a cada um de nós, a morrer, que seria a nossa morte, para que pudesse viver a sua vida, e por isso damos glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A decisão, portanto, meus amados irmãos, está tomada. E assim, logo após a ceia, momento este em que Jesus toma o pão, derramado em favor de muitos. Para quê? Para que, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do derramamento do seu sangue, louvado seja Deus, nós possamos ser agraciados com o perdão dos nossos pecados, com a remissão dos nossos pecados, graças ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Isso é motivo de muita alegria para aqueles que vivem essa fé. A fé da salvação, graças ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pagando o preço de nossa desobediência, pagando o preço dos nossos pecados cometidos diariamente. Que a palavra de Deus nos diz que aquele que disser, lá em João, aquele que disser que não tem pecado, se faz mentiroso e a verdade não está com ele. O Deus dos céus e da terra não viu sequer o justo, nenhum sequer.
Então, quando assumimos a nossa condição de pecadores e olhamos para Jesus, contemplamos, através da palavra de Deus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, exultamos de alegria, porque ali na cruz ele levou os meus, os seus, os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A decisão está tomada. Jesus, o Santo dos Santos, se dispõe ao cumprimento de sua missão. Louvado seja Deus. Jesus se dispõe ao cumprimento de sua missão. Abre mão de sua condição de Deus e se coloca, meus amados irmãos, na condição de homem pecador. É, portanto, a partir desse momento que Jesus começa a sentir a angústia resultante dos meus pecados, a angústia resultante dos seus pecados, a angústia resultante dos pecados da humanidade, chama 3 dos seus discípulos, conforme o texto diz, chama 3 dos seus discípulos para orar, como se buscando esse entendimento, como se buscando fortalecimento para o que haveria de enfrentar pecador por nós. Como que Jesus se sinta separado para sempre do Pai. Morrer no lugar do homem pecador, fazendo-se ele pecador por nós, com certeza faz com que Jesus se sinta separado para sempre do Pai. É justamente nesse momento de angústia, conforme diz o verso 37, que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus já começa a sentir a dor que haveria de pagar pelo preço de nossa desobediência. Diz a palavra que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, a gente percebe que esse momento na vida de Jesus, se não o mais difícil, com certeza foi um dos mais difíceis que ele passou aqui na Terra. Morrer no lugar do homem pecador ocasionou um entristecimento profundo em sua alma. Ocasionou uma angústia terrível no seu coração, ao ponto de Jesus dizer aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte.
esse, na verdade, foi um dos momentos mais difíceis de Jesus. Ele já sentia o peso dos nossos pecados, carregando a cruz do Calvário, pagando o preço de nossa desobediência. A minha alma está profundamente triste. A tristeza era tão grande em Jesus que ele comparou a tristeza da morte. Se o bem que era isso que ele ia acontecer posteriormente. Portanto, em se afastando Jesus para orar sozinho, prostrou-se em oração, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, diz ele a Deus: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nos parece que Jesus, naquele instante, estava sendo tentado, podemos até assim dizer, tentado a abandonar a sua missão. Porque essa foi a missão de Jesus aqui no mundo. Vir se dar o sacrifício da morte na cruz para pagar os nossos pecados. E ele se dirige a Deus dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele cai em si. Se dirige ao Pai dizendo: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Com certeza Deus sente nesse momento o sofrimento de seu filho amado. Aquele filho que, ao ser batizado por João Batista no cumprimento de sua missão, olha Jesus dos altos céus e diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus contempla nesse momento o sofrimento desse seu filho amado, o qual está prestes a passar pela morte e morte de cruz, a mais vergonhosa das mortes do seu tempo. Portanto, tenho certeza, e quero compartilhar isso com os meus amados irmãos, dizendo que Jesus, nesse momento de sofrimento, é contemplado por Deus, é contemplado pelos anjos, nesse momento de agonia, em que estava prestes a passar aquele que veio ser o Salvador do mundo, louvado seja Deus. Amém. Aquele que veio para ser, e verdadeiramente o é, o Salvador daqueles que o busca, espírito e em verdade, aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, que todos estejam aptos, que todos estejam aptos a aceitar o sacrifício de Jesus em nosso favor. E que haja em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus,
e que haja em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus, a decisão de renunciar nosso pecado por amor àquele que nos amou até a morte e morte de cruz. Que haja em cada um de nós a graça de Deus, através do agir do Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado e fazendo com que nos apeguemos cada vez mais a Ele e assim vivendo uma vida digna da sua aprovação para o louvor da sua glória. Meus amados, que a nossa decisão seja estar ao lado de Jesus desde agora e para sempre. Que não fiquemos no meio do caminho, de maneira alguma. Que não fiquemos no meio do caminho, mas prossigamos firme, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, até o dia final. E aí ouviremos dele, de bendito do meu Pai, que assim sejas. Amém. Amém. Presbítero Edmundo. Irmão Paulo, com a palavra para nesse momento. A irmã Josinha está aí próximo ao senhor? A irmã Josinha está aí próximo ao senhor? A irmã Josinha está aí próximo ao senhor, presbítero? A irmã Josinha está aí próximo ao senhor? A irmã Josinha está próxima ao senhor? A irmã o quê? Josinha está próxima ao senhor? Paulo. Tá. Eu peço para a irmã Josinha, faça uma oração final de agradecimento pelo culto. E depois eu vou dar alguns avisos e vou cantar mais um hino e encerrar com a oração do Pai Nosso. Isso. É isso? Ok, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Deus por mais um dia de vida. Estamos com você. Amém. Amém. Por essa situação difícil dessa Amém, ó nossa Pai. está arrependido no nome de Jesus. Amém, ó Deus. E abençoe esta família de Paulo, Deus, que tomou hoje a direção deste culto. Toma cada um deles nas tuas mãos, ó Deus. E o Senhor faça Amém. tudo de melhor na vida dessa família. No Amém, nome meu Deus. santo de Jesus. Abençoa cada um dos Amém. nossos irmãos, ó Pai Celestial. Amém. 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 Irmãos, Amém. pegue uma vez, meio-dia, momento de oração. Não podemos deixar de ter esse momento. Na próxima Amém. quinta, primeiro momento, oração ao meio-dia, e à noite, a partir das 19h30, teremos o nosso culto.
O nosso culto que terá a direção do Marcos Lucena e a ministração da palavra do seminarista José Roberto. Vamos entoar mais um cântico, CTP número 21, ao único, e depois a oração do Pai Nosso. Amém, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao único é digno a honra e a glória, a força e o poder. Ao imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele a ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos, sagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Pai nosso, Amém, glória a Deus. obrigado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma noite de paz, de luz e com Deus no coração. Amém. Tchau. Espera se Deus nos Graça e paz. Graça e paz. Só ver lá e ainda tá. Encerrar. Encerrar.